Olá, irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui, nosso domingo à tarde, a nossa programação, dia 22 de agosto, já estamos chegando ao final do mês praticamente, mas vamos iniciar a nossa programação então, onde passamos alguns dos vídeos que recebemos de todo o Brasil com as participações da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estar de pé, vamos clamar então pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida. Pedimos, ó Deus, renova a nossa comunhão contigo, dá-nos acesso à tua presença, visita os nossos corações através deste trabalho tão nobre, tão edificante, derramando da tua bênção, da tua graça sobre cada coração nesta tarde. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, vamos louvar ao Senhor, cante no seu lar o louvor que vai ser projetado. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a ti para clamar pelo teu sangue e sentir-te perto de mim. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Glória a Jesus, meus irmãos. Vamos então iniciar a nossa atividade desta tarde com as perguntas que foram tratadas na Escola Bíblica Dominical hoje pela manhã. A pergunta de número 1, qual é a diferença que se pode estabelecer entre o fermento da uva, chamado mosto, e o fermento da parábola? Quem vai responder, primeiramente, é a jovem Suzana Borrer, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um comentário muito bom, apesar dela falar um pouquinho mais rápido, mas é muito bom o seu comentário. E também o pastor Eliezer de Jesus Silva, de Queimados, aqui do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-los. O mosto é o resultado de um processo de prensagem das uvas, onde extrai daquilo de melhor do seu interior. Aquele que consome do vinho desfruta da alegria e doçura que ele lhe proporciona. Da mesma forma, o Espírito Santo para a Igreja fiel, que foi o resultado de um processo de prensagem que Jesus sofreu na cruz do Calvário, concedendo ao homem a bênção do perdão e substituindo a amargura do pecado pela doçura do Espírito Santo e pela alegria da salvação. Já o fermento da parábola representa aquilo que vem de fora, da razão humana, as falsas doutrinas, os conceitos teológicos e filosóficos que vêm para substituir a fé genuína gerada na eternidade por uma fé racional, onde o homem abandona o profético e entra para o caminho da apostasia. A paz do Senhor Jesus, queridos. O mosto é gerado de dentro da uva. O fermento é colocado. O mosto, para passar pelo processo de fermentação, ele não precisa de nenhum outro ingrediente. A doutrina do Espírito Santo jamais precisou da ação geradora do homem, porque a doutrina por si própria, ela é uma fonte geradora para a vida do homem. Queridos a todos, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Na sequência, então, temos agora a pergunta de número 2. Antes, o nosso abraço para o pastor Eliezer de Queimados, para a nossa querida jovem de São Gonçalo, aos irmãos do Rio de Janeiro que realmente têm participado ativamente desta dinâmica. A pergunta de número 2. Quando o Senhor Jesus se refere aos religiosos, fariseus, e fala sobre o fermento, qual foi a recomendação de Jesus conforme o texto em Lucas capítulo 12, verso 1? Nós temos duas respostas, uma do pastor Eduardo Oliveira, de Florianópolis, e da jovem Lorena Gomes Guaraná, de Cascavel, no Paraná.
Vamos ouvi-los então. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Essa escola bíblica dominical agora do dia 22 de agosto de 2021, na questão número 2, a palavra fala qual foi a recomendação do Senhor Jesus aos seus servos, aos discípulos, né? Conforme ali no livro de Lucas, no capítulo 12, no verso 1, o Senhor Jesus, na realidade, ele estava se deparando ali com os fariseus, os saduceus, os herodianos, e o Senhor classificou eles como hipócritas. Ou seja, um hipócrita, segundo o dicionário, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa falsa, ele apresenta aquilo que ele não é. Então, na realidade, em vez de eles lisonjeavam o Senhor Jesus, chamando-o de mestre, mas na realidade eles tinham o ódio dele. Então, a recomendação do Senhor Jesus para os discípulos é: livrai-vos do fermento dos fariseus e dos demais. Amém? Paz do Senhor Jesus. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A recomendação é cautela, porque acautelar-vos é cuidado. Não use o fermento dos fariseus, porque o fermento é levedura, não é puro, e profeticamente o fermento simboliza o pecado, a razão. E os fariseus estavam na razão. Eles eram hipócritas. A paz do Senhor Jesus. Seja louvado o nome do Senhor. A resposta da nossa jovem Lorena, muito bom comentário que ela apresentou também. Isso nos edifica bastante ver como os nossos jovens estão inteirados, estão estudando, conhecendo a palavra do Senhor. Na sequência agora, meus irmãos, a pergunta de número 3. Qual é a recomendação do apóstolo Paulo que está registrada em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8, para a igreja em sua festa espiritual? Quem vai responder a esta pergunta é Gabriele Moraes, de Ibirité, Minas Gerais. Vamos ouvi-la. Em 1 Coríntios 5, no verso 7 e 8, nos diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A recomendação do apóstolo Paulo é que venhamos evitar a maldade e a malícia e nos aproximar da verdade e da sinceridade, ou os asmos. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Na nossa sequência, temos a pergunta de número 4. A letra A. Qual foi a recomendação que Deus fez ao povo de Israel para o momento da saída do Egito? A referência é o texto em Êxodo, capítulo 12, verso 8. E a letra B. Aplique esse paralelo profético considerando a saída da igreja para o arrebatamento. Quem vai responder a letra A é uma intermediária, Ana Neves de Oliveira, de Mariporã, São Paulo. E a letra B é o obreiro Francisco Profeta, aqui do Rio de Janeiro. Vamos ouvir os nossos irmãos. A resposta está em Êxodo capítulo 12, verso 7 e 8, que diz assim: e tomarão o sangue e pô-lo em ambas ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerão. Naquela noite comerão a carne assada a fogo, com pães asmos e ervas amargosas, e a comerão. Também podemos encontrar em Êxodo capítulo 12, verso 11. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 4b, que está no livro de Êxodo 12, 8, a igreja deve se alimentar da palavra revelada para que estejamos preparados para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Fechando, então, esse primeiro bloco, nós temos a letra C da pergunta número 4. O fermento está relacionado a todo tipo de ação maligna para introduzir as ideias do mundo e do anticristo para contaminar a obra do Espírito Santo. Cite duas dessas ideias malignas. Quem vai responder é o diácono Fábio Popov, de Londrina, Paraná. Vamos ouvi-lo com atenção. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Queremos deixar uma contribuição para a pergunta 4, letra C da Escola Bíblica,
duas ideias que o inimigo tenta semear no meio da obra do Espírito. E nós podemos citar aquelas que se opõem ao sangue e à palavra. O que o adversário tenta é tirar a operação do Espírito Santo no meio da igreja, os dons espirituais, o governo da obra, e também para que não se descortine diante dos servos as revelações dos mistérios ocultos da palavra, que são necessários nesta última hora da igreja para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Nós queremos citar na palavra também Apocalipse, capítulo 12, verso 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Por isso, fiquemos firmes até a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Fechamos esse primeiro bloco com muito boas participações que nos edificam e nos alegram. E por conta disso, agora nós vamos louvar ao nome do nosso Deus. Não apenas acompanhe o louvor, cante na sua casa também em adoração ao Senhor. Continuando então o nosso trabalho, meus irmãos, nós vamos agora ao bloco número 2. Agora as perguntas mais voltadas para as irmãs, professoras, senhoras, obreiros, diáconos, ungidos. Temos então a pergunta de número 5. Leia os textos de João 2, capítulo 2, verso 4, Apocalipse, capítulo 17, verso 3 e 17, verso 6 e responda. A palavra, entre aspas, mulher, no Novo Testamento é usada para se referir profeticamente à noiva? Quem vai responder é o obreiro Vitor Martins, de Caraguatatuba, São Paulo. Vamos ouvi-lo. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta de número 5, a palavra mulher, ele não se refere profeticamente como a noiva.
e sim como a igreja infiel. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Um abraço aos nossos irmãos do estado de São Paulo, sempre participativos. Temos agora então a pergunta de número 6. Leia os textos de Apocalipse, capítulo 17, verso 4 e Apocalipse, capítulo 19, verso 8 e responda. A igreja fiel se veste igual ou parecida com a infiel? Quem vai responder é o pastor Edson Pinheiro, aqui do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o nosso pastor. Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou ler os textos aqui, 17:4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Esse texto mostra claramente as vestimentas da igreja infiel. Outro texto, Apocalipse 19:8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são as justiças dos santos. Esse texto fala da igreja fiel. Respondendo à pergunta, nós verificamos que a igreja fiel, ela se veste de forma completamente diferente da igreja infiel. Essa é a resposta. Amém, glória a Jesus. Um abraço ao nosso querido companheiro, pastor Edson, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, amado por muitos aqui, por todos na verdade, não é? A pergunta de número 7, letra A e B. Letra A, qual é maior, o pão com fermento ou o pão sem fermento? A letra B, por que o pão sem fermento é melhor? Há uma observação. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o pão da vida, que nos alimenta com a sua palavra pura, não tem o pecado do homem. Quem vai responder a letra A, na verdade, é um grupo de intermediários da Igreja do Magarça, aqui do Rio de Janeiro. E a letra B, a adolescente Rebeca Ferreira, de Mimoso do Sul, Espírito Santo. Vamos ouvi-los. Intermediários, vamos responder a EBD 7, letra A? Qual é maior, o pão com fermento ou o pão sem fermento? O pão com fermento é maior porque faz crescer a massa, só tem aparência. A paz de Jesus, irmão, meu nome é Rebeca, eu vou estar respondendo a pergunta B do EBD. Por que o pão sem fermento é melhor? Porque tipifica o Senhor Jesus, o pão da vida, que nos alimenta com a sua palavra pura. A paz de Senhor Jesus, irmãos. Seja louvado, seja bendito o nome do nosso Deus. Nós terminamos este segundo bloco e vamos agora então mais uma vez adorar, louvar ao Senhor. Cante conosco este louvor. Nossa
Meus irmãos, nós retornamos então para o terceiro bloco, o último bloco desta tarde. Como sempre temos trazido, apresentado aqui diversos vídeos que recebemos ao longo da semana, principalmente com as participações das crianças e dos intermediários. Então, veja só com atenção cada um desses vídeos, eu tenho certeza que você vai ser edificada. Vamos assisti-los. Por que o pão sem fermento é melhor? Porque é puro. E Elisa, diz pra Titi, qual que é o maior, o pão com fermento ou pão sem fermento? Fermento. Fermento. E qual que é o melhor? É o pão ou sem fermento? Fermento. Sem fermento. Amém. Pai do Senhor, peraí. Senhor. Qual o pão que é maior, o com fermento ou sem fermento? Com fermento. E por que o pão sem fermento é melhor? Jesus. Pão. Vida. Quem é o pão sem fermento? Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu vou responder a pergunta da EBD, Escola Bíblica Dominical das Crianças. Por que o pão sem fermento é melhor? Por que o pão sem fermento é puro? Jesus é o pão sem fermento, o pão puro de Deus para o homem. A paz do Senhor Jesus. Por que o pão sem fermento é melhor? É porque é puro? Porque é puro é Jesus. Qual é o maior pão, com fermento ou pão sem fermento? Com fermento, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos, eu vou responder as perguntas feitas para os pais e crianças. Tiago, qual é maior, o pão com fermento ou o pão sem fermento? O maior é o pão com fermento, porque a farinha de trigo, que era pura, foi alterada pela mão do homem. B. Porque o pão sem fermento é melhor. Ele é melhor porque ele é puro. Não tem alteração. Jesus é o pão da vida. Pouco fermento é bonito de aparência, mas não é saudável. A paz do Senhor, irmãos. Questão 7, letra A. Qual é maior, o pão com fermento ou o pão sem fermento? O pão com fermento. Pai do Senhor, irmãos. Senhor, irmãos, a resposta à pergunta número 7, letra A, é: o pão com fermento é maior. A paz do Senhor, irmãos. Patrícia, qual é o maior? É o pão com fermento ou o pão sem fermento? Mostra a plaquinha. A plaquinha é o pão sem fermento, né, Patrícia? Muito bem, baixe. Por que o pão sem fermento é melhor? Mostra por quê, Patrícia. Pega a plaquinha e mostra por quê. Porque o pão sem fermento é o melhor. Porque pela revelação é Jesus, né? O pão da vida é Jesus. O pão sem fermento é quem? Jesus. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu não disse, meus irmãos, como somos edificados, como ficamos alegres quando assistimos esses vídeos tão maravilhosos, tão especiais, não é? Vamos louvar, vamos adorar ao nome do Senhor então com mais um hino. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é
Louvado seja o Senhor, o nome do nosso Deus. Terminamos a edição desta tarde. Mais uma vez, o nosso coração transborda de alegria. Lembrando que daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto presencial na grande maioria das nossas igrejas e às 20 horas o nosso culto transmitido pelo YouTube. Neste mês, estamos orando, intercedendo pelos nossos vizinhos, pedindo ao Senhor uma oportunidade de os evangelizarmos para que eles recebam a mesma bênção de salvação que temos vivido todos os dias. Vamos orar então, queridos. Senhor, nós adoramos ao Teu nome, nós Te glorificamos, ó Pai, e pedimos, Senhor, que Tu estendas a Tua mão sobre cada um dos Teus filhos, particularmente capacite a Tua igreja neste trabalho de evangelização, também, Senhor, nas orações e intercessões que temos feito nesta hora em função da nossa pátria, em função da Tua obra. São tantas as necessidades, mas Tu, Senhor, é poderoso para cuidar de cada uma delas. Por isso nós Te louvamos, nós Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção, o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. A todos, então, um abraço, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo.